Primeiro de companheirismo, depois de bem-querer, espero que fique claro. No companheirismo, a gente espera o quê? As definições de dicionário, né? Aqueles que compartilham o pão, que vem do substantivo latino cum panis, né? E isso é o que seria o caminho natural. Vamos estudar a palavra, vamos ver o que é compartilhar o pão. Pode ser também um discípulo, companheiro, né? Palavra que ficou um pouco mal usada nos últimos anos, não pela palavra em si, mas por quem a proferia. Pode ser membro de associação. Agora, é esse o companheiro que nós vamos estudar? Eu fui enveredar por outro caminho, né? Fui perguntar ao meu interior, às intuições que nós podemos receber, que tipo de companheirismo é esse que nós buscamos e procuramos praticar no racionalismo cristão. É compartilhar um pão, com certeza, mas é o pão para o espírito. Porque o pão para o corpo, todos, em qualquer lugar, podem compartilhar, aqueles em quem confiam. Mas vamos ver, então, o que é o pão para o espírito. O pão para o espírito são fluidos do seu mundo próprio e de mundos superiores. Eu pergunto para vocês, recebemos no racionalismo cristão fluidos de mundos superiores? Sentimos intimamente o refazimento das nossas energias, aquela condição de quem está pronto para exercer a sua vida neste mundo, como se tivéssemos nascido naquele momento, ao final de uma reunião pública, ao final de uma irradiação? Então, este é o primeiro pão que nos é servido cada vez que nós exercemos o nosso livre-arbítrio em harmonização com o astral superior. Receber essa energia que vem dos nossos mundos e que vem provido pelos espíritos que espargem esses fluidos. Esse é um trabalho feito a nosso favor. Vibrações positivas. Sabemos que os pensamentos são vibrações. E o que vai nos alimentar a fundo? São as vibrações positivas. As vibrações negativas vão consumir parte da energia que recebemos. Agora, as vibrações negativas não dependem de outras criaturas unicamente. Podem ser um modo nosso de escolha de como vibrar. O que quer dizer que nós podemos vibrar positivamente, isso vai fazer favor a nós e aos demais, ou podemos escolher vibrar negativamente. E isso vai consumir, vai endereçar aquela energia que recebemos dos mundos superiores para atuar na matéria da forma como ela foi polarizada. A energia vem sempre pronta para ser usada e escolhemos como nós vamos dar polaridade a ela. Positiva, no sentido da evolução e da harmonização, ou negativa, no sentido de fazer com que a matéria e o caos se estabeleçam. Também modos de representação da vida. E, por fim, sentimentos de bem-querer. Vejam que aí já tem uma provocação para a segunda parte. Né? Então, esses são os panes para o espírito, as energias superiores, as vibrações positivas e os sentimentos de bem-querer, que, na verdade, todos esses três elementos são sinônimos. E vamos discutir mais para frente esse sinônimo. O que mais que nós precisamos para que haja o verdadeiro companheirismo? Precisamos de identidade de objetivos. Para que tenhamos identidade de objetivos, os compromissos do espírito têm que estar alinhados. O compromisso de cada espírito que vem a este mundo é, em princípio, a evolução. Esse é um objetivo comum de todos os espíritos que vêm a este mundo. Porém, nem todas as criaturas humanas têm consciência desse objetivo. E, por isso,
os objetivos intermediários que nós vamos colocando, as nossas pequenas metas aqui e acolá, podem divergir ou podem nos levar em rumo que não dirija para esta evolução. Pode manter o espírito no nível que ele já alcançou e criando dificuldades para ele e para outras pessoas. Então, esse compromisso do espírito, que é único, deveria ser evidente para todos. E essa é uma das formas do racionalismo cristão contribuir com a humanidade. Deixar claro esse objetivo principal e único, evolução do espírito. Quando reconhecemos esse objetivo, então começamos a buscar modos de atingir esse objetivo. Essa identidade de objetivos leva à possibilidade de apoio durante a jornada, porque quando sabemos que estamos indo para o mesmo lugar, que queremos chegar no mesmo objetivo, podemos nos dar as mãos, porque sabemos que a outra pessoa ao nosso lado não quer algo diverso, quer a mesma coisa, às vezes de uma maneira diferente. Vamos ter também possibilidade de receber orientação nas dificuldades, porque se aquele que está ao nosso lado comunga conosco dos mesmos objetivos, vai ter em algum momento possibilidade de nos apoiar, nos auxiliar a atingir os nossos objetivos passando pelas dificuldades. Veja, eu não disse contornando as dificuldades, eu não disse escapando das dificuldades, mas sabendo suportar e superar as dificuldades que aparecem, com o apoio dos demais. Dividir o ânimo. Ânimo tem a ver com ânima, com vida. Dividir a vida é dividir a nossa energia realizadora. E isso há pessoas que fazem com maestria. Há outros que tentam fazer uma usura dessa energia, que pensam que conservando consigo os seus bens materiais, ou as suas virtudes, ou o seu conhecimento, ou as suas energias, estarão mais prósperos ao final da existência. Quando, na verdade, o exercício é o inverso. É dividir o máximo possível com os demais, multiplicando de forma inteligente, contribuindo com o outro ser humano para que ele possa, apoiado nesta orientação, avançar um pouco mais. Se fosse de forma diversa, não haveria razão de estarmos nesse mundo espíritos de graus de evolução diferentes. Essa gradação diferente faz com que aqueles que mais possuem, espiritualmente falando, possam contribuir com os demais, com os exemplos, com a orientação e com o apoio. E, finalmente, com a energia maior, que é a energia do amor. Como é que se forma tudo isso e como é que se dá condições de tudo isso se manifestar? Havendo vibrações harmônicas. A vibração harmônica, ela incita o nosso corpo emocional. Eu estou chamando de corpo emocional o conjunto de emoções que estão contidas, vamos dizer, na linguagem do racionalismo cristão, no nosso corpo astral. E o que fazem essas emoções? Em que momento essas emoções são importantes para nós? Quando temos contato com outras criaturas humanas, quando temos contato com pensamentos emanados por outras criaturas humanas, quando nos deparamos com atitudes, comportamento de outras pessoas, a primeira porção nossa que é tocada é a nossa emoção. E essa emoção vai incitar no nosso corpo emocional e também no nosso corpo físico, reflexo da nossa parte imaterial, vai incitar sentimentos. E à medida que esses sentimentos são incitados, a nossa resposta é quase que imediata. E a resposta que vem é aquela que está sendo gravada encarnação após encarnação. Mas vamos deixar o complemento disso para quando formos falar do bem-querer. Esta incitação das emoções faz aflorar os sentimentos, que pode ampliar a sua vibração individual. O que é a vibração individual?
é a sua vibração característica. Cada pessoa, cada elemento físico que está neste mundo tem uma vibração característica, na engenharia chamada vibração natural. Então vamos fazer um paralelo, vamos dizer que cada um de nós tem uma vibração natural de cunho espiritual e vibração natural de cunho material. E o que ela caracteriza? Se estivéssemos falando do campo físico, da matéria densa, vamos dizer que caracteriza o modo como o nosso corpo vai vibrar. Fazendo analogia, no campo espiritual, dizemos o seguinte, que o conjunto de virtudes e vícios que possuímos, ou seja, bons sentimentos, maus sentimentos, que estão gravados no nosso corpo astral, vão ser incitados, vão ser vibrados pela energia que recebemos. Energia esta que é o quê? Vibração de outros espíritos, vibração de pensamentos que estão na atmosfera, vibrações que nós geramos. Esse conjunto de 3 possibilidades, de outros, que está na atmosfera e que nós geramos, incita, então, faz vibrar a nossa energia, a nossa constituição natural. O que ela toca primeiro? O que ela faz ampliar mais? Aquela característica que mais guardamos, aquela característica predominante, que é a nossa vibração natural. Quando a vibração que recebemos é harmônica com essa vibração natural, a nossa vibração natural se amplifica. O que quer dizer amplificar? Fica mais ampla, ocupa mais espaço, se manifesta mais. Se recebemos, então, uma incitação que seja de um outro espírito que pode estar desencarnado, de um espírito encarnado ou de uma outra ideia que está no ambiente, e ela é negativa, ela é destruidora, ela é de malquerença, ela vai fazer vibrar em nós o que ainda temos latente desta energia. Quanto maior a predominância no nosso ser desta energia, desta forma de vibração, maior a resposta. E esse é o nosso desafio permanente. Ao identificar, primeiro na primeira infância, que uma criança que está à nossa disposição de educação vibra, amplifica um sentimento negativo, temos que ajudá-la a substituir este modo de vibração, para que ela possa vibrar com uma outra porção que certamente traz dentro de si, mas que está ainda com uma energia pequena. Quanto mais esta modificação for sendo feita ao longo da vida, quanto antes começar, melhor, mais nos preparamos para alcançar um novo grau na evolução, na escala de evolução que viemos buscar. Então, em retrospectiva, trazemos a esse mundo uma vibração natural, que é o conjunto de vibrações positivas e negativas que carregamos ao longo das nossas últimas existências. Algumas são predominantes e elas são os nossos desafios. E à medida que somos tocados, influenciados por vibrações de outras pessoas ou do ambiente, são essas que nós amplificamos, porque tem a ver com a nossa vibração natural. E o nosso desafio é ir corrigindo o rumo dessas coisas. É lógico que uma vibração harmônica mantém a comunicação. Aí as pessoas vão dizer, por que as casas racionalistas não têm todas as cadeiras repletas de público assistente a todo momento? Porque muitas vezes a comunicação não está sendo harmônica. E quando eu digo que não está sendo harmônica, não quer dizer que ela não seja elevada. Quer dizer que a harmonia tem a ver com esta coincidência ou com essa incitação, como eu quis dizer, de uma vibração que faz incitar, que faz ampliar no outro a vibração que ele traz essencial.
se não é aquela a palavra que ele quer ouvir, se não é aquela a harmonização que ele espera, ele não vibra, não fica emocionado, não aflora seus sentimentos, por isso não cria identidade. Dei o exemplo de que quanto antes começarmos com os pequenos a corrigir os maus hábitos, a orientar para a substituição daquela tendência natural, tanto melhor. E as outras criaturas que já se fizeram adultas, que escolhem por si mesmas, irradiamos, damos exemplos e esperamos que caiam em si, mas mantemos o rumo resoluto para a evolução do espírito, porque esse é o nosso compromisso. Compromisso conosco e compromisso com os demais. Aqueles que ainda não estiverem preparados para responder às vibrações superiores que recebem, para esses temos que ter o quê? Sentimento de companheirismo, de compreensão, de bem-querença. E vamos ver mais adiante o quão importante é isso. A vibração harmônica agrega pensamentos afins, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Lembre-se, harmonia não é sinônimo de positividade. E existe um pouco de confusão a esse respeito. Muitas vezes as pessoas dizem, fulano tem uma explanação harmônica. Serve para todos. Serve para aqueles que falam a verdade e para aqueles que falam a mentira. A humanidade tem sido insistentemente conduzida a rumos por mentiras, mas as pessoas é que aceitam as mentiras, elas não são, na maioria das vezes, obrigadas a aceitá-las. Algumas das faltas de virtude ou desvirtudes que possuem elas mesmas fazem com que aquela falta de verdade ressoe no seu íntimo e ganhe com elas identidade. A vibração harmônica realiza e ajuda a realizar e projeta novas realizações. Volto a insistir, para o lado positivo e também para o lado negativo. E assim, chegamos ao bem-querer. Se dissesse, eu falava de companheirismo o resto da tarde, né? O resto da manhã, o resto da tarde. Porque foram tantas as intuições a respeito de companheirismo que eu fiquei envergonhado com o pouco que eu sabia a respeito. E pensei que soubesse alguma coisa. Na verdade, praticamente nada. Já comecei a tocar que emoções evocam sentimentos. Só que nós temos emoções superiores e emoções inferiores. Fazem parte da constituição nossa de corpo físico. Superiores, amor, alegria. Inferiores, raiva, tristeza, medo. Vejam, são inferiores, mas são naturais para a vida na matéria. O medo, por exemplo, é uma emoção que prepara a criatura para a reação. E era necessário desde os primórdios. Fez com que chegássemos até esse ponto. Naquela época, diferença entre morrer ou continuar vivendo. Por quê? Vivíamos sempre à mercê do ambiente, das criaturas, das feras. Então, a reação natural de matar ou correr está entranhada no nosso ser. Hoje, na maioria das vezes, não precisamos matar ou morrer. Na maioria das vezes. Porém, a sensação material persiste. E quando provocados, ou quando sentimos medo, quando não podemos matar, matamos a nós mesmos. Porque vamos nos diminuindo. Não podemos correr e não podemos matar. Entramos num dilema interior. A criatura se comove com aquilo. Começa a se deprimir, começa a ter a sua capacidade até de criar resistência à doença diminuída, porque entra em estresse. E isso está comprovado cientificamente. Então, algo que seria para a nossa sobrevivência e subsistência, transforma-se num elemento que tem que ser dominado agora através da inteligência.
Ao praticar a limpeza psíquica, a criatura se equilibra. Ao encontrar no seu íntimo um lugar seguro, proporcionado pelas vibrações harmônicas com o astral superior, ela esquece o medo, esquece a tristeza, esquece a raiva, porque estes são elementos característicos da fase inferior de vida da matéria. E ela começa a sentir prazer, alegria, amor, característicos das aspirações superiores. Então, fórmula mágica, se alguém preferir assim, pode ser o seu primeiro passo. Aprenda a fazer a limpeza psíquica. Aprenda a defender-se de si mesmo. Porque essas coisas negativas estão no nosso interior. Alguns imaginam que todo sentimento de raiva é provindo de outro ser, de uma influência negativa. Não, é nosso. E nós temos que aprender a transmutá-lo, transformá-lo, compreendê-lo. Os sentimentos, então, o que são? Aqui é uma definição que vocês não vão encontrar nos nossos livros. Estou inventando. Ninguém inventa nada. Nós só colhemos algumas coisas e geramos um diálogo para dar uma expressão daquilo que nós entendemos. Veja, o que eu entendi não tem nada a ver com a verdade, no sentido de que é uma expressão da verdade. Não posso afirmar que isso seja a verdade. Mas eu entendi que o sentimento é um resultado vibracional de pensamentos impressos na nossa matriz material. Que matriz é essa? É a matriz do corpo físico? É. Quem já estudou terapia Gestalt sabe que posições, partes do corpo manifestam o quê? Ao tocar, ao mover, ao se posicionar daquele modo, você manifesta um sentimento, uma emoção que está lá guardado. Ela é aflorada, então está no corpo. Antes de estar no corpo físico, sabemos todos que tem que estar num corpo astral, que alguns chamam de corpo causal, corpo das emoções, enfim. Esqueçam os detalhes de nomenclatura, porque isso é interessante para quem está preocupado em criar didática. Nós estamos preocupados em entender, e cada um vai entender a sua maneira. Se quiser adotar um nome, uma denominação, ótimo. Senão não faz falta. Pelo menos para mim não fez, porque até então, estudando tudo isso, não tinha entendido o que era um sentimento. Caruso Samuel, nosso companheiro do Butantan, escreveu um livro que está repleto de sentimentos. Tem lá a descrição dos sentimentos. N sentimentos, muito bons para ser estudados e compreendidos. E agora eu estou acrescentando os meus devaneios sobre sentimentos. Então, essas vibrações do pensamento estão lá, aderidas ao nosso corpo astral. Aquelas mais intensificadas vão caracterizar o que somos e como respondemos ao mundo. E aquilo que precisamos transformar nesta vida é o que vai ser mais permanentemente, insistentemente excitado, para que tomemos consciência do que precisamos mudar. E à medida que vamos transmutando e mudando aqueles sentimentos negativos, substituindo-os por amor e alegria, ganhamos uma nova vida. É por isso que muitos simbolismos, muitas doutrinas falam em renascimento. Não renascimento depois da morte, o renascimento na própria vida. Através do quê? Da conscientização dessa transmutação, do que eram sentimentos negativos para os positivos. Esta é a evolução, entre aspas. Vejam bem, esta é a evolução, entre aspas, da matéria. Vocês já ouviram, está escrito, a matéria não evolui, porque evolui o espírito. Por isso que eu estou colocando entre aspas. Porque esta porção de sentimento, essa vibração do pensamento está impressa na matéria. E é ela que nós transmutamos a cada vida. É ela que nós aprendemos a melhorar e vamos modificando. Modificamos com o nosso pensamento, que é a vibração do espírito. Por isso dizemos que o espírito está evoluindo. Ele está promovendo a evolução. E à medida em que ele deixa essa matéria desenvolvida, promovida num outro estágio, não precisa mais dela.
Não é porque ela seja ruim e descartável, porque ela vai permanecer nesse mundo para ser usado pelos próximos. Não é porque a matéria que trouxemos do nosso mundo próprio seja ruim ou descartável, porque ela vai ser depositada lá para ser utilizada por outros em escala evolutiva. É porque aquela matéria não serve mais para o grau de evolução que aquele espírito alcançou. E ele vai buscar uma outra com sentimentos mais refinados. Eu vou ter que acelerar agora, porque eu estou 5 minutos atrasado. Esse senhor que está há tempos na bibliografia racionalista cristã, ele me contou um pouquinho do que é o bem-querer. Como é que ele começou essa jornada? Ele começou no zero. Ele começou lá no infinito, no todo, no único. E, num determinado momento, ele teve condições de vir encarnar. Então, esse senhor que aqui está, seu Francisco, está tendo um nome. Ele tem muitos outros nomes. Lá em Fernandópolis, eu me lembro do meu amigo Dionísio, né? Lembro do nosso querido presidente Edineu. Então, aqui está representado nessa figura. Então, começaram lá no todo. Em algum momento da sua existência, ele abraçou o querer. Ele quis a existência. Ele veio a esse mundo e começou a ganhar modos de querer. Mas antes de desenvolver outro atributo, ele perdeu a sua primeira existência física. Deixou a encarnação. Foi voltando ao seu mundo com o querer. Não estava completo. Veio mais uma vez. E aí desenvolveu o meu bem-querer. O bem-querer para ele. Aquilo que ele precisava. Ele reconhecia o que precisava para si. E veio mais uma, mais duas, mais 3 vidas. E ele, naquele momento, só queria o meu bem-querer. Veio de novo, numa 5ª encarnação, e aí voltou para o seu mundo. E aí descobriu o seguinte, que não se bastava. E ao voltar para esse mundo, ele foi descobrir o que era o meu bem-querer. Está na música, né? Meu bem-querer. Amadureceu, então, buscando o meu bem-querer, numa outra existência. A partir daí, passou muitas existências buscando o meu bem-querer. Descobriu isso em muitas outras criaturas, como homem, como mulher, e descobriu sempre o meu bem-querer. Satisfeita essa necessidade, voltou a este mundo buscando o seu bem-querer. E esteve aqui por diversas vezes, atendendo a necessidade dos demais, servindo. Não esqueceu o que tinha aprendido antes sobre o meu bem-querer, sobre o querer, mas veio para uma nova existência para atender o seu bem-querer. Aí chegou a maturidade, numa outra vida, de buscar o seu bem, mais do que o querer. Agora não era uma necessidade, era livre. O seu bem. Eu quero o seu bem. Daí para frente foi o querer bem. Antes era querer, agora é querer bem. Fase de muitos de nós. Nós não queremos mais qualquer querer. Nós não queremos qualquer bem. Nós queremos querer bem, fazer as boas escolhas, estar do lado certo das emoções do livre-arbítrio. E aí queremos o bem-querer. O meu bem-querer, o seu bem-querer e, finalmente, bem maduro, esse ser atinge a maturidade em querer o meu bem e o seu bem.
o meu bem-querer e o seu bem-querer. E aí ele pode voltar para o todo. Obrigado.